Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina de número 71. Bancada Azulina para falar do jogo entre Confiança e Frei Paulistano, que acontece pelo quadrangular final do Campeonato Sergipano, agora nesse sábado, dia 1º de agosto. E para falar sobre esse jogo e muitas outras coisas, temos aqui uma bancada reduzida, mas muito representativa e muito bacana. Então, vamos lá começar com as apresentações. Carla Ferreira, e aí, Carlinha, recuperada dessa semifinal contra o Bahia, como é que você tá, minha querida? Fala, Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Então, né, o que eu posso dizer da noite de ontem? Só perdi um pouco da dignidade, né, porque bebi bastante. E sobre o jogo de ontem, né, e sobre as emoções vividas ontem, claro que a gente tem aquela ressaca sentimental, mas nada de, tipo, não acordei na força do ódio, não, eu acordei na paz hoje. Então tá tudo bem, graças a Deus. Muito bem, minha amiga. Eu também acordei hoje numa ressaca, misericórdia. Trabalhar foi osso. Só que não precisei pegar ônibus. Trabalhei de casa. Que bom. Continuando aqui com as apresentações, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você tá, minha querida? Como é que você tá após sofrimento de semifinal? Fala, bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você esteja assistindo. Boa noite, companheiros de bancada. Eu posso dizer que eu não estou na força do ódio, como Carla disse. Estou, não, digamos assim, vou falar a palavra, ou satisfeita com a atuação de ontem e ansiosa para esse jogo contra o Frei, né? Já que é um jogo bastante importante, uma vez que o nosso rival lá, aliás, rival não, o time ali da linha do trem venceu a partida de hoje, então a gente tem que correr atrás dos pontos perdidos aqui no empate de segunda-feira contra o Sergipe. Mas tô bem, graças a Deus, Mike. Não tô de ressaca como vocês, como queria estar. No entanto, tamo aí. Valeu, minha amiga. A essa altura a ressaca já passou, né? Já, cafezinho, água o dia todo e resolvemos. Junto comigo aqui também, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Como é que você tá aí pós-semifinal? Então, Mike, tô bem, né? A gente passou por esse perrengue aí, que foi o jogo contra o Bahia, um jogo muito pegado, um jogo muito... a gente até achava que já estava indo para os pênaltis e saiu aquele gol do Daniel faltando poucos minutos, mas é isso, mas é com a sensação de dever cumprido. O Confiança fez uma boa Copa do Nordeste, né? E agora vamos focar bastante aí no Campeonato Sergipano e no Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é, né? Daqui a uma semana, mais ou menos, está começando a Série B. E aí é que é sofrimento mesmo, e é sofrimento quase diário, porque é um jogo atrás do outro. E fechando a bancada, Daniele Ferreira. E aí, Dani? Seja bem-vinda de volta. E como é que você está aí pós-sofrimento da semifinal? Primeiramente eu quero saudar aos colegas, né, de bancada, em especial a Silvia e a Carla. Eu acho que vocês vão entender, né, diante da nossa representação aqui no bancada de hoje, e a todos que estão nos ouvindo, e dizer que, independente do resultado, de não termos avançado para a fase final, o sentimento que fica é de orgulho, né, da campanha que o nosso time fez, da bravura, de ter outra postura em campo, que era algo que a gente já vinha comentando, e ontem o time, ele nos surpreendeu, né? Eu sei que fica o gostinho amargo, porque a expectativa é que estivéssemos realmente na final, mas fica a lição para que no próximo ano o nosso time ele venha encarar a Copa do Nordeste como um campeonato, né, que realmente nos dá visibilidade e que não fica aquela coisa da gente sempre estar se preocupando somente com o campeonato estadual. Pois é, Dan, você falou aí. Fala, Silvia, pode falar. Falou do gostinho aí da gente estar se encaminhando para os pênaltis. Eu lembro do meme do ADC Mil Grau, que é um dos integrantes também da bancada, ele falando, poxa,
Perdão, só 2 minutos faltavam, gente. Também acabei de rir no Twitter também. Isso. Eu já estava confiante nos pênaltis. Nunca gostei de um jogo indo para cobrança de pênaltis, mas ontem era algo que eu esperava. Meu Deus. É Mas é isso. Eu vou ser a torcida proletária. Deus sabe de todas as coisas, né? Importante é o que Dani falou, que a gente leve a Copa do Nordeste a sério, porque foi uma visibilidade imensa. Para nós aqui, uma partida contra o Bahia numa TV tão conhecida como a Fox na transmissão. Pois é, meu povo. Eu, na verdade, eu fiquei ali secando, torcendo aquela bola que Mikael chutou, bateu no jogador do Bahia e foi em direção ao gol deles. Nossa, eu mentalizei aquela bola. Eu mentalizei aquela bola mais baixa. Precisava 1 metrinho a menos ali e a gente... Tava na final. Mas Deus sabe de tudo, de tudo. A gente fez uma bela campanha. O próximo ano, quem sabe, não vai. Pois é. E para ter próximo ano, a gente precisa ir bem nesse Campeonato Sergipano, que é o tema de hoje, né? Então, só para fazer manter o ritual, o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai encontrar ele no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. Caso tenha alguma dúvida de como ouvir da forma mais confortável, entre em contato com a gente e a gente te ajuda a resolver esse problema. Muito bem. Vamos lá começar a falar desse jogo contra o Frei Paulistano. Domingo a gente vai fazer o podcast tradicional e aí a gente vai aprofundar todo esse balanço aí da Copa do Nordeste. A gente já deu umas pinceladas aqui, porque ninguém aguentava ficar calado sobre esse jogo. E vamos lá. Carla Ferreira, começar com você. Oi. Depois dessa maratona inicial e já visando uma possível preservação para a Série B, que está chegando aí, acha que o time vai entrar titular ou deve mesclar titulares e reservas? O que você faria, o que você aconselharia a Matheus Costa para a gente começar aí essa jornada no Campeonato Sergipano? Recomeçar, né? Já que a gente teve um jogo segunda-feira. Sim. Então, Mike, o que eu gostaria de ver no sábado à tarde é que Matheus Costa considerasse assim a questão física de alguns jogadores que provavelmente estão bastante cansados e ver algum tipo de reposição para essas peças, né, que tiverem eventualmente com problemas físicos, né, para a gente resolver logo e a gente não acabar não estressando demais fisicamente um jogador X ou Y, se tiver a oportunidade de mudar. Ao mesmo tempo, eu espero que ele também vá com força total, sabe? Já que a gente agora, vamos dizer assim, a gente já passou pela pior fase, né? Para assim dizer. A gente foi eliminado ontem, né, da Copa do Nordeste, não vamos ter uma final. Então a gente também não tem essa preocupação de dividir o elenco hoje, entendeu? Então ele pode arrumar o time da forma que ele achar conveniente, considerando todas essas coisas que eu acho que deve considerar, né? Então eu espero que a base que jogou ontem entre para jogar, porque o Frei Paulistano eu acho que é o time que, para mim, está mais bem encaixado nesse retorno do nosso Campeonato Sergipano. Já era esperado hoje, esse jogo de hoje à noite, o favoritismo do Sergipe foi confirmado, né? Então a gente também não pode estar dando bobeira se a gente quer estar garantido, inclusive pensando na Copa do Nordeste e tal. Então eu acredito e espero que ele use todo o seu elenco, né, assim, titular, com base nessas questões que eu acabei de mencionar, considerando questões físicas, porque tem um Campeonato Brasileiro que vem aí e tal. Então, pese tudo isso e coloque o time redondinho, porque a gente vê também que o time reserva, colocando, vamos dizer assim, todas as peças, entre aspas, reserva, não encaixa bem, né? Talvez porque não jogue junto sempre. Então, eu espero que ele faça isso. Mantenha o time titular o máximo que ele puder. Valeu, Carla. Silvia Menezes, a gente sai agora de uma Copa do Nordeste histórica, quando a gente chega na semifinal. A gente enfrentou em sequência Sport, Santa Cruz e Bahia, 3 times grandes aqui da nossa região. A virada de chave da Copa do Nordeste para o Campeonato Sergipano
você acha que pode gerar um salto alto no elenco ou vai gerar ainda mais empolgação para voltar o ano que vem? Então, Mike, essa virada de chave, eu não acredito que ela venha para um campeonato sergipano de uma maneira de salto alto. Eu não acredito dessa forma. Até mesmo porque, se a gente pensar, o Confiança ainda não tem uma vaga garantida na Copa do Nordeste do próximo ano. Ou seja, esse jogo contra o Frei, além de ser, eu acho que dos confrontos, tirando o clássico, que todo clássico é um clássico, o Frei Paulistano é a equipe a que a gente tem que vencer, vencer e convencer. Porque caso a gente empate ou perca, que Deus me livre e guarde, a gente ainda não tem total garantia da Copa do Nordeste próximo ano. Então a gente não pode pensar, apesar de ter uma pré-copa mais na frente, no entanto, a gente sem saber como é que vai encaixar esses dois jogos da pré-copa em meio ao calendário da Série B e o calendário da CBF, que está super, hiper, mega apertado. Então, minha opinião é que os jogadores não entrem, nem comissão técnica, nem ninguém, porque a gente viu a maneira como foi o jogo de segunda no clássico, com os reservas, apesar dos pesares, jogo antes de uma semifinal, viagem de Salvador para cá, ir de volta e afins. Mas eu acredito que não. E que os jogadores, comissão e afins, eles entrem muito focados nesse jogo de sábado, porque é um jogo essencial para a gente, tanto para garantir a nossa cota da Copa do Nordeste, que apesar de ainda ser pouca comparada aos demais times, é de fundamental importância, porque entrou um dinheiro bom para o nosso clube, e que não seja esse salto alto e que nada atrapalhe assim, porque como a gente estava comentando no grupo, Copa do Nordeste passou, fizemos uma campanha histórica, no entanto a gente precisa continuar essa história e tentar resolver o nosso campeonato sergipano, porque tem um tempinho já que a gente não grita, a gente não levanta a taça aqui de ser campeão sergipano. Valeu, minha amiga. Pois é, já tem um tempinho aqui que a gente não levanta o campeonato sergipano e ninguém aguenta mais ter que encarar esses dois jogos difíceis da pré-copa do Nordeste. Que o Itabaiana tem essa oportunidade esse ano. Vamos lá com Daniele Ferreira. Dani, a gente vai pegar 2 jogos seguidos contra o Frei. O que você enxerga de positivo e de negativo nessa sequência? A gente pega o Frei 2 vezes e aí depois volta a jogar com o Sergipe e fecha com o Itabaiana. Então a gente vai deixar para decidir nossa vida em 2 clássicos. Levando em conta tudo isso, o que você vê de interessante em pegar 2 vezes o mesmo time e de perigoso em enfrentar 2 vezes o mesmo time? Inicialmente eu concordo com o que as colegas colocaram acerca da formação, né, do que é o Frei Paulistano, de como a equipe está encaixada, e penso que diante desse cenário de dificuldade que o Confiança pode encontrar, a nossa postura tem que ser agora de encarar o Campeonato Sergipano com a importância que ele tem. A Copa do Nordeste é uma página virada. Sabemos, né, dessa necessidade de nos tornar, né, a gente foi campeão em 2017 e aí esse tempo, como a colega Silvia colocou, deixa esse sentimento, né, de que é preciso que o nosso time ele venha a ser campeão, e essa sequência de 2 jogos, eu creio que ela seja importante, até porque a gente vai firmar, né, essa nova postura de que a gente tanto quer ver do nosso time em campo, né? A gente sempre veio falando, né, da formação da equipe, dessa postura defensiva, sem ter um homem de referência, e eu acho que agora é a oportunidade de pegar essa experiência, esse jogo, né, contra o Bahia, o jogo de ontem, e tentar firmar, né, dentro de campo, todas essas mudanças que a gente tanto estava almejando. Lembrando que o jogo de segunda-feira contra o Sergipe realmente nos incomodou, em que pese a gente saiba que o time ele veio de uma forma alternativa, né, dentro de sua composição, a gente não tinha o elenco todo titular, mas esse jogo de segunda-feira ele foi emblemático porque era um clássico. Creio, e essa é uma observação minha, que eu acho que a nossa equipe, de certa forma, subestimou o adversário,
né? E a gente nunca pode esquecer que quando estamos diante de um rival, né, todas as expectativas elas vão lá para cima, e essa é a oportunidade nessa sequência com o Frei Paulistano de a gente encaixar, né, uma equipe que nos dê segurança, não apenas preocupado com uma marcação, né, excessiva e sem ambição de gol, né, mas espero que essa postura que a gente viu em campo ontem do Confiança venha se repetir nos 2 jogos contra o Frei Paulistano e, de certa forma, né, fazer com que a torcida esqueça esse gostinho, né, amargo de não ter se classificado para a final e, quem sabe, conquistar o Campeonato Sergipano. Valeu, Dani. Boas observações. Lucas Matheus, eu ia chamar de Matheus Costa. Muito Matheus nessa vida. Lucas Matheus, é Matheus Mucini, é Matheus Costa, é Matheus Felipe do Migral. É muito Matheus. A gente tá sonhando com isso, principalmente o Matheus Costa. É tanto o Matheus Costa está sendo tão falado que não tem como a gente tirar isso da cabeça, gente. Breve a gente tá sonhando com ele. Exatamente. Lucas Matheus, como o Dani falou, né, que espera que o time saia, e até porque é necessário sair por conta da necessidade do resultado e até do porte do time, dessa postura mais defensiva e proponha mais, seja mais ofensivo. Depois de tantos jogos onde o Confiança foi para se defender, seja por necessidade, seja por inferioridade técnica, como faz para virar a chave, usando a palavra de novo, virar a chave, como faz para virar a chave e se tornar um time mais agressivo? Então, Mike, eu acredito que o Confiança, nesse momento, como você falou, ele tem que propor o jogo. Nós vamos ter 2 jogos aí muito importantes, né? Contra o Frei Paulistano, os próximos, um no dia 1º e outro no dia 4. E o Frei Paulistano é um time que a gente enfrentou, inclusive esse ano, né? Vencemos por 4-2, mas mesmo assim foi um jogo bastante pegado. Inclusive, o destaque deles, o Luan, fez um gol na gente naquela oportunidade. Então, assim, a gente tem que continuar essa pegada de se defender muito bem, como a gente tem se defendido. Só que é como o Dani falou, a gente também precisa pensar muito mais nas chances claras de gols, que a gente falha bastante nisso, e a gente tem que aproveitar esse momento em que tanto o Frei Paulistano, como Itabaiana, como Sergipe, ainda não estão muito bem fisicamente. Eu assisti o jogo Frei Paulistano e Itabaiana, e eu vi que o primeiro tempo de ambos foi muito ruim. No segundo tempo foi que o Frei Paulistano deu uma melhorada, mas mesmo assim é visível a questão física deles. Então eu acho que o Confiança tem tem um degrau a mais, digamos assim. Então a gente tem que aproveitar e, claro, propor o jogo e tentar fazer cada vez mais chances claras de gols. Eu acho importantíssimo isso. Claro, é importante se defender, mas a gente precisa, como o Dani falou, explorar mais o ataque. Valeu, meu camarada. Explorar mais o ataque, e aí eu chamo de volta para a nossa segunda rodada de perguntas. Carla Ferreira. Carla, a gente teve o jogo do meio, o clássico contra o Sergipe, onde o time entrou com os reservas. Esses mesmos reservas entraram contra o Bahia, alguns deles, já tinham entrado antes. Desse time, vamos dizer, considerado reserva, quem está pedindo passagem, que pode ser um trunfo aí na manga, mais na manga de Matheus Costa, para fazer esse time jogar mais ofensivamente agora sábado? Então, né, primeiramente eu acho que se a gente pensa em uma pessoa que está no elenco reserva e que a gente queria que tivesse no titular, a primeira pessoa que a gente pensa aqui é Mikael. Acho que se eu pedisse para todo mundo ativar o microfone e falasse de uma vez, a gente ia falar a mesma palavra, o mesmo nome. Então, assim, justamente por entender que nós estamos devendo na parte ofensiva, né? Essa seja a tão grande exigência do torcedor proletário no momento, né? Sempre a gente vai tocar nessa tecla, desde quando a gente retornou aí, é sempre o maior assunto que eu escuto, assim, né? Da maior reclamação, né? Por que Mikael não tá entrando como titular e tal? Tiveram aquelas suposições, né?
declarações também de que ele não estava tão bem fisicamente, mas de qualquer forma, por que ele não entra, nem que seja no primeiro tempo? Eu acho que se a gente realmente quer impor alguma coisa lá na frente, ter uma qualidade, ter um homem, né, de referência no ataque, acho que a pessoa que tem ali no elenco reserva para fazer esse apoio é ele, entendeu? A pessoa mais, como eu posso dizer, objetiva, a pessoa mais efetiva no momento, na minha leitura. Mas a gente também, mais é importante também destacar que outras peças do elenco reserva têm entrado bem quando são solicitadas. São elas Everton, são elas Rafael Villa, entendeu? Que são, para mim, são os reservas que mais se destacam quando entram, né? Eu sempre tenho lembrança deles, 3, que são pessoas que dão um up, tipo, não atrapalham, no mínimo não atrapalham, sabe? Não pioram a situação. E jogam bem, têm jogado bem. Mas eu acredito que isso também não seja só... parece que a gente desaprendeu a atacar, mas também isso é da característica do treinador. E se Matheus Costa vai continuar, vai ficar durante toda essa temporada, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, entendeu? A gente critica, a gente é torcedor e tal, mas a gente também vai ter que ter um pouquinho de paciência. E olhe que eu não sou defensora dele. Eu só procuro ver as coisas com bom senso, assim, sabe? E, tipo, a gente também tem noção de todas as nossas limitações. Então, por exemplo, para mim, aquele jogo contra o Sergipe nem conta direito, por todas as circunstâncias, né, que a gente estava vivendo. Então, eu acho que o grande diagnóstico no estadual a gente vai poder fazer sábado, sabe? Porque a gente vai ter as peças, a gente vai ver como o time realmente se comporta pensando apenas no sergipano, né? Só no sábado, né? Porque semana que vem já tem jogo pelo Brasileiro, né? Na sexta, se eu não me engano. Então, assim, as coisas são... A gente tem muito pouco tempo para pensar... Isso. A gente tem muito pouco tempo para pensar exclusivamente em uma coisa só. Mas nós não somos os únicos, entendeu? Então, a situação tá posta para a maioria dos clubes, vamos dizer assim, que estão na Série B, né? Divididos entre estadual e isso e aquilo outro. Mas eu acho que o que eu espero... E a pessoa, quer dizer, respondendo a nossa pergunta, né, já respondi, a pessoa que sempre me vem à cabeça com relação ao ataque, a questão ofensiva é Mikael. E eu espero ver, dentro de nossas limitações, pelo menos, um esforço, como a gente viu ontem, por exemplo, né? Um esforço, uma determinação, né? Aquele cuidado quando você, com o time, com o grupo, de se comportar bem, de fechar bem, de marcar bem, enfim, de dar o melhor, mesmo com todas as limitações. Então é isso que eu espero no sábado também. Valeu, minha camarada, minha amiga. Silvia, Carla falou muito bem aí sobre os titulares, sobre os reservas, quem é reserva que pode virar titular. E aí tem dois jogadores na verdade, mas eu vou falar especificamente de um, que tem sido muito alvo de críticas da torcida. Seria André Moritz, mas eu quero falar sobre Ítalo. Ele realmente não voltou bem da parada da pandemia. Ele, esse ano, estava pintando para ser o grande ano de Ítalo, mas ele não voltou bem. Mas, claro, foram jogos difíceis, foram jogos duros, onde ele não teve tanto espaço. Será que é a hora dele voltar a brilhar sábado contra o Freio, ou é bom ele ir para o banco, pensar na vida, escolher um tom mais amarelado para o cabelo, enfim? O que é que você imagina para Ítalo sábado? Então, fazendo só um adendo ao que minha amiga Carla ela falou aí com relação aos jogadores que são reservas, mas que a gente sabe que entram bem e que correspondem. Especificamente Everton e Villa. Eu espero muito que Matheus Costa ele coloque-os sábado, porque são jogadores experientes e que conhecem acho que como ninguém além do nosso elenco o campeonato sergipano, e que vivem o campeonato sergipano por serem sergipanos primeiramente e por serem crias, né, daqui, teoricamente. E com relação a Ítalo, eu acredito muito que seja assim. Ítalo no passado fez uma campanha muito boa, ou seja, nós enfrentamos equipes que estudam estudam a gente como a gente estuda o nosso adversário hoje em dia. E aí o que acontece? Quando você tem por esse destaque no ano passado, eu acredito muito que as equipes
começaram a prestar um pouco mais de atenção em Ítalo. E, consequentemente, assim como a gente fez ontem com o Bahia, anulou algumas peças fundamentais ali, tem uma marcação mais forte, acredito também que por isso Ítalo não tenha se destacado tanto nessas últimas partidas, principalmente contra o Sport, desde o Sport até quarta-feira, ou foi quarta, com o Bahia. E com relação a isso também, tem um adendo que a gente até já discutiu no grupo e em outra bancada, que ele sente muito aquele meia de ligação, que ele entende ali, que entende como ele joga, o entrosamento, que eu acho que é Moritz que está fazendo essa questão. Ele não está muito habituado, por falta de treinos, acredito eu, e afim. Com Everton, acredito que ele pelo tempo de jogo com Everton, eles têm um maior entrosamento, então Everton sabe mais ou menos como é que acontece as coisas. Acredito também que seja por isso que Ítalo não esteja jogando bem. E voltando à sua pergunta também, uma das perguntas, eu acredito que para mim não é o momento de Ítalo parar agora, sentar no banco, assim, tentar mais uma vez. Eu botaria Ítalo no primeiro tempo. Caso não correspondesse, eu tiraria, mas eu acho que ali com a zaga do Frei, como é uma zaga mais fortinha e tal, não tá tão bem preparada, como é que eu posso dizer? Bem fisicamente, dá para Ítalo fazer umas gracinhas assim como Ari Moura. Cabe a ele a vontade de jogar e também toda a questão do time, como é que vai estar, né? E acho que com relação a Ítalo seja isso. Muito bem, minha amiga. Valeu. Vamos agora falar um pouco do nosso adversário, né? A gente só está falando da gente. Estamos levemente narcisistas. Vamos falar mais. A gente vai enfrentar um adversário duro. Para mim, depois da gente, o melhor time desse campeonato. Ainda que os outros dois, por terem tradição e camisa, acabem sobressaindo também. Mas Daniele Ferreira, Luan ou Betinho, quem desses dois será o mais perigoso, né? Luan pela boa fase que vive marcando gols, ou Betinho por ser um técnico experiente, conhece muito o Campeonato Sergipano, já ganhou acho que 3 ou 4 campeonatos sergipanos. Lucas Matheus pode ver essa informação com mais precisão. Enfim, quem é o mais perigoso? Com quem a gente deve botar as barbas de molho? Eu penso que a gente tem que analisar esses dois nomes de forma equilibrada. Eu acredito que cada um, dentro de sua esfera de atuação, nos oferece sim um perigo. Eu não considero que o Betinho, né, eu vou ressaltar primeiramente ele, pelo fato de conhecer, né, bem a nossa casa, saber, né, toda a trajetória do Confiança dentro do Campeonato Sergipano nesses últimos anos, que ele seria o nome mais temido. Eu penso que esses dois nomes nos dá aquela sensação de que o time ele tem que entrar em campo, Confiança, respeitando o adversário, né? Aí eu vou voltar mais uma vez ao que a gente conversou agora há pouco, né? Esse sentimento de que já estamos, né, com a mão na taça não existe. Então, vamos enfrentar um adversário duro. A última partida do Frei, né, nos dá também uma amostra do que a gente pode esperar dessa equipe. Então, eu acho que são dois nomes, tanto dentro de campo e fora de campo, que o Confiança precisa encarar com seriedade, né? Nós temos uma equipe excelente, o nosso time, em que pese as limitações, tem correspondido, mas o Frei, ele tem sido um destaque, né? Desde o ano passado, a gente tem observado no cenário sergipano, né, essa equipe despontar de uma forma bem interessante, com um futebol bastante arrumado, e da nossa parte fica aquela responsabilidade de encarar esse adversário com muito respeito, né, sabendo que eles têm na direção um técnico vencedor, né? Eu acho que mesmo estando numa equipe que não tenha o mesmo potencial que o Confiança, o histórico de Betinho é um histórico vencedor, né? Ele tem muito a agregar em qualquer equipe que ele passe. Então, olhar para o Frei Paulistano como uma equipe realmente que merece ser encarada com respeito e, acima de tudo, precisamos ter vontade de vencer, de marcar gol, né? E espero que o nosso técnico ele tenha agora, nos próximos dias, essa
essa nova visão do que os torcedores do Confiança têm esperado, porque vamos enfrentar uma Série B, que é um campeonato que o próprio Matheus Costa conhece muito bem. No entanto, precisamos sim passar essa fase do sergipano e convencer. Valeu, minha amiga. Muito bem, precisamos aí convencer nesse campeonato sergipano, todo cuidado aí com o Frei. Lucas Matheus, continuando a falar sobre o Frei Paulistano, você assistiu, eu também, acho que todos nós aqui, provavelmente, Frei Paulistano versus Itabaiana, né, que foi a reabertura, foi na última segunda-feira, jogo no qual o Frei Paulistano venceu, mas assim, venceu por um erro bizonho do zagueiro do Itabaiana, né, pela segunda-feira parecia que estava escrito que os zagueiros iam falhar, falhamos, à noite foi o nosso que falhou, mas o Itabaiana, que estava muito cansado, muito desgastado, que mal tinha treinado, quase complicou a vida do Frei Paulistano. O que a gente pode aí encontrar de lições desse jogo, né? Provavelmente o Frei deve estar também pensando a mesma coisa, mas o que a gente encontra de lições para facilitar o nosso trabalho nesse sábado? Pois é, Mike. Só para ressaltar, você me fez referência aí em relação a Betinho. O Betinho é tricampeão sergipano. Foram 2 anos no Confiança e 1 no Frei Paulistano. Pois é, Mike, o Frei Paulistano eles têm sofrido algumas mudanças, né, ao longo desse ano. Né? Esse tempo de pandemia, como modificou vários times, também modificou o Frei Paulistano. Desde aquele jogo que nós tivemos com eles, né, o 4-2, eles mudaram muitos jogadores. Acho que ficaram poucos, aí o Andrade, o Juan, Lídio, o Ramalho, Luan... Ficaram alguns que fazem essa base do Frei Paulistano até hoje, né? Eles contrataram alguns jogadores pontuais. Então, assim, creio eu que a gente vai ter um Frei Paulistano que ele foi, assim... Eu particularmente, como você falou, eu assisti o jogo dele contra o Itabaiana e eu não gostei muito do primeiro tempo, não. Eu achei um primeiro tempo muito ruim, jogadores voltando de pandemia, ainda fisicamente meio travados, mas mesmo assim o Frei ficou com a bola, né? Ele visa muito essa questão da posse de bola. Betinho trabalhou muito bem isso com os jogadores dele. No segundo tempo foi que ele melhorou com o Luan foi um pouco mais decisivo, né? E por Betinho ter um bom plantel, né? Que isso ele sabe fazer muito bem. Quando ele fez as substituições, o time do Frei Paulistano voltou ainda melhor. Inclusive, uma das substituições foi o Lopeu, né? Que fez o gol aos 45 do segundo tempo. Então, assim, eu creio que o que a gente pode tomar de lição do último jogo para o Bahia é como eu falei na minha outra resposta. A gente precisa explorar mais a posse de bola, tentar ter mais chances claras de gol, que eu acredito que é como o Carla falou no início. Acredito eu que Mikael deve entrar nesse jogo. Não sei se no lugar de Moritz, mas eu acho que tem um cara ali de referência. É interessante, e ainda mais Mikael, ele tem feito bons jogos. Quando ele entra, a gente vê a diferença. E é isso, cara. Vão ser 2 jogos muito importantes. Depois dessa derrota do Itabaiana hoje, essa vitória do Sergipe, eu acho que ficou um pouquinho mais complicado para a gente, porque eles encostaram, né? E aí a gente vai ter o dever de fazer esses 6 pontos, principalmente agora, para quando chegar no finalzinho contra Itabaiana e Sergipe, a gente já está com uma pontuação bem melhor e bem mais à frente do que esses times que são tidos como os nossos rivais, digamos assim. Valeu, Lucas. Na verdade, eles nos ultrapassaram, né? Acho que eles chegam hoje a 5 pontos, a gente tem 4 junto com o Frei, e o Itabaiana segue sem pontuar. Vamos lá, rodadas de despedidas. Carla Ferreira, muito obrigado, Carlinha, por mais um bancada. E sua despedida aí para os jogadores, comissão técnica e para a torcida do Confiança. Então, né? A expectativa agora é focada no sábado. Eu disse que ontem eu ia viver o ontem, né? Que foi o jogo de ontem, da competição de ontem. E a partir de hoje, eu já estou no foco do jogo de sábado, da competição que a gente tá fazendo agora. E é isso. Espero concentração. Eu espero que a equipe se recupere bem fisicamente. Eu espero que todos estejam, né? E acredito que estão todos se cuidando, porque ainda existe a Covid, né? Que apesar do futebol ter voltado, existe tudo isso, toda essa problemática. Então,
tenho os melhores pensamentos com relação a sábado. Eu estou buscando ter bastante paciência, porque eu acredito que existem muitas questões, além das 4 linhas, que estão influenciando dentro das 4 linhas mundiais, questões, né, sociais, questões de limitação de elenco do nosso clube, enfim, para todo mundo. Então, um pouco de paciência que eu desejo também para todos os torcedores. Eu sei que todo mundo quer ganhar, né? E a gente vem dessa frustração de ontem, mas que também a gente não pode, como eu disse, né, jogar água do banho com o bebê junto. A gente também tem que ver o que a gente conseguiu. Então, com os pés no chão, nós vamos buscar, né, esse título sergipano, garantir uma certa segurança para a Copa do Nordeste do ano que vem. E aí, semana que vem, já estaremos com 2 sentidos novamente, né? Então, é trabalhar, né, com responsabilidade, reconhecendo todas as nossas questões e limitações e com fé, né? Com certeza que a fé não costuma falhar, já dizia Gilberto Gil. Um abraço a todos e a todas. Já diz Gilberto Gil, não mata o homem não, mulher. Rapaz, desculpa, eu pensei que tinha dito diz. É diz, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, chega de perda. Silvia Menezes, suas palavras de despedida, apoio para os nossos jogadores, para a torcida azulina. Então, galera, hoje agradecer a todos que estão escutando, né? Bancada predominantemente feminino. Orgulho, meninas, é uma realização. A cada dia a gente está com a nossa participação, a nossa voz dentro desse podcast que é tão importante. Minhas palavras são... As palavras de apoio são que tudo vai dar certo e que é virar essa chavinha que nem nós já havíamos citado aqui no decorrer do Bancada, e que cada jogo é cada jogo, e nesse novo formato do Campeonato Sergipano, toda partida é um degrau que a gente sobe, e saber da importância que o sergipano também tem, e que a gente entre com toda a garra que entramos para jogar contra o Bahia, que esse jogo contra o FEI Paulistano talvez seja a nossa finalzinha, que esse ano não teremos, né, devido a esse novo formato, e que, se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Amém, minha amiga, amém. Daniele Ferreira, suas palavras de despedida, seu apoio para os nossos atletas, comissão técnica e para a massa proletária. Primeiramente, eu quero parabenizar a nossa colega Carla pela clareza e lucidez que lhe é peculiar, por fazer uma observação com relação ao extracampo, né? Destacar que esse momento de pandemia, né, ainda estamos enfrentando todas essas situações, então não podemos desprezar esse contexto e sabemos o quanto ele reflete em campo, né? E a mensagem que quero deixar, né, para os nossos atletas, para a comissão técnica e toda a torcida é de que estamos apoiando o Dragão. Independente dos resultados, independente do que a gente sofreu no dia de ontem, mas fica, né, dentro de cada torcedor e de cada torcedora proletária o orgulho, a crença, né, de que podemos chegar, de que podemos avançar e conquistar esse título do Campeonato Sergipano. Cobramos muito, porque isso é natural de qualquer torcedor e torcedora, né? A gente sempre fica cornetando, é algo que não vai sair da nossa realidade, mas sabemos, né, que quando toda essa situação passa e a gente começa a refletir, a gente percebe que o Confiança realmente tem chegado em lugares mais altos, e essa sensação de que nós ainda veremos, né, mais conquistas, classificações, né, que a gente ainda não esperava ocorrer, como ultrapassar, né, a fase de grupo da Copa do Nordeste, que era algo que a gente sempre ficava entre nós torcedores, né, reclamando, era um anseio da torcida proletária. Então hoje a gente percebe que o nosso time ele está, né, em um outro patamar, posso assim dizer, vamos roubar essa frase, e deixo um abraço a todos e a todas que nos acompanham. Valeu, Dani. Muito obrigado por mais nossa participação. Lucas Mateus, suas despedidas, meu amigo, para a gente encerrar esse podcast hoje. Podcast pré-jogo que sempre traz sorte. E é com você.
Pois é, Mike, agradecer aí a todos vocês, né, principalmente as meninas, né, que foram em sua grande maioria hoje pela primeira vez, né, muito legal esse programa de hoje, mas tranquilizar a torcida proletária, né, que esse jogo contra o Bahia, eu sei que muitos torcedores ficaram tristes, ficaram com raiva, a gente viu muitas críticas fortes, mas vamos continuar acreditando, né, a gente tem os próximos jogos aí pela frente do Sergipano, tem Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente não pode deixar de acreditar no nosso time. É claro que com muito respeito, né, com o time adversário, principalmente esse jogo de agora, que é muito essencial, né? No outro lado tem um grande goleiro, que é o Andrade, tem bons laterais que apoiam, que é o Juan e o Matheus, que inclusive é o filho do técnico Betinho, tem o Ramalho, que também tem muita história, passou pelo Sergipe, passou pelo Frei, né? O Luan, que eu agora também tenho a ajuda do Gaúcho, que foi jogador do Itabaiana, tem o Rafael Grange, enfim. Então, é um time que vem completo, é um time que vem para vencer, até porque eles estão ali na vice-colocação atrás do Sergipe nesse momento, e a gente vai ter que jogar sério. Se defender quando pode, mas também tentar chegar ao gol, com mais vezes do que a gente tem feito. Então, um forte abraço a todos e vamos que vamos vencer essa partida aí. Valeu, meu amigo, vamos vencer, só a vitória interessa a gente aí, para não ter aperreio nas últimas rodadas. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui, agradecer às minhas amigas e ao meu amigo de bancada, desejar muita sorte aos jogadores, que a gente consiga entrar sério, mordendo, com o objetivo que é marcar logo os gols, fazer com que o jogo fique fácil para a gente, depende muito mais de nós do que do adversário. Então, se o jogo passado a gente queria complicar a vida do Bahia, esse a gente precisa facilitar a nossa, e que esse seja o pensamento. Foco, respeito, muita vontade e rumo a mais uma vitória para nos deixar bem encaminhados para conquistar esse título. Saudações proletárias a todos e a todas. Forte abraço e fui! Em que o povo começava a cantar, Zé para o bem geral da nação, sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou confiança, encanto com amor, azul e branco.